Fala aí, meus amigos investidores, boa tarde mais uma vez, bem-vindos ao canal Kleber Invest. Vamos hoje falar sobre HGR11, relatório gerencial fresquinho, acabou de sair, tá quentinho saindo do forno agora. Estamos aqui no relatório da Pátria. Vamos ler esse relatório aqui junto comigo. Lembrando que esse relatório é de janeiro de 26. Estamos gravando esse vídeo dia 22 do 2 às 14 horas. Vamos ler um pouco desse relatório. Lembrando a você, se você chegou aqui agora, eu quero fazer aquele pedido que costumeiramente tenho feito para vocês. Se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve nesse canal. Estamos colocando o vídeo aqui diariamente aqui nesse canal para você estar ciente das novidades, do que está acontecendo no mercado financeiro. Se você não é inscrito, se inscreve. A Clica aí no sininho de notificações que quando a gente colocar vídeo você vai ser notificado imediatamente. E assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, viu? E vai te mandar mais conteúdos como este, tá bom? Deixa aí o seu joinha, o seu like, manda esse vídeo para quem gosta desse tipo de conteúdo e você sabe para quem quer entrar nesse fundo, para quem gosta desse tipo de conteúdo, nos ajuda. Lembrando que para você não custa nada, mas que para a gente é de grande importância, tá bom? Estamos aqui no Status Invest, HGRU11, é um fundo da Pátria, é um fundo com alguns imóveis mistos. O valor atual dele no último fechamento do mercado, R$ 126,50. Nas últimas 52 semanas, 106,44 o valor mínimo. E o máximo, 132. Dividend yield desse fundo, 9,72 nos últimos 12 meses e com a valorização de 18,41% nos últimos 12 meses. Ó, se você comprou esse fundo, se você entrou, se você estava atento ao mercado ali em meados de fevereiro de 25 ali, você comprou a 106 mais ou menos. Agora ele está com uma valorização de quase 20% aqui, para quem se atentou e entrou na hora certa, né? Valor patrimonial desse fundo, 129,27. Ele está quanto? 126,50. Então já percebeu que ele está com um pequeno deságio aqui de 0,2, ou seja, está quase no seu preço justo, né? Número de cotistas 230 mil. Eu sempre peço para o pessoal se atentar a esse número aqui, ó. Liquidez média diária, quase 7 milhões. Perdão, tossi. Lembrando que isso aqui é quanto ele movimenta por dia, diária, ó, média diária nos últimos 30 dias. Porque quando você precisar comprar ou vender, você já sabe que não vai ter problema, porque a movimentação dele é bem alta. Pagamento do último dividendo dele, 95 centavos, data base dia 30 do 1, pagamento 13 do 2. Acabou de pagar. Perfeito? E eu sempre falo pro pessoal isso aqui, gente, ó. Quem é a gestora do fundo? Olha isso aqui, ó. Pátria, tá vendo aqui? Isso aqui é muito importante, por quê? Para você não entrar em qualquer gestora. Eu tenho até vídeo no meu canal aqui falando sobre as 3 melhores gestoras que nós temos hoje no Brasil. E a Pátria é uma delas. Lógico que a gente tem sempre que fazer alguma ressalva, porque ninguém é perfeito, mas a Pátria está fazendo um bom trabalho. Lógico que com o tempo vai nos dizer mais depois dos ativos que ela pegou do Crédito Suíço, mas é uma gestora que vem fazendo um ótimo trabalho. Então isso aqui é muito importante, você verificar quem é a gestora do fundo que você está comprando e não saia comprando qualquer coisa, principalmente não só por causa dos dividendos. Lembrando para vocês, ó, esse é um fundo desde abril de 2018, então é um fundo que tem aproximadamente aí 8 anos, mais ou menos, e é um fundo de público investidor geral, tá vendo aqui? Não é um fundo com público selecionado, né? Público geral. Perfeito? O gestor é a Pátria. E aqui, ó, primeira informação que eu acho muito importante você ler, que é o objetivo do fundo. Você está entrando no fundo, tá? Qual é o objetivo desse fundo? É o que você pensa, o que você quer, o que você espera para você? De acordo com o objetivo desse fundo, você colocaria o seu dinheiro nele? Então, isso aqui já é uma informação que você precisa ler. O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencializa e geram renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atenda aos critérios de enquadramento e a política de investimento do fundo.
sendo certo que o fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping center ou de área de logística. Tá vendo aqui? Então, ó, isso aqui ele já não quer. Então, se você está pensando em entrar nesses setores aqui, ó, já não vem para o HGR11, porque não é isso. Ó, olha aqui, ó, o que ele diz aqui, tá vendo aqui, ó, que não seja lajes corporativas, ou seja, se você já está pensando em laje corporativa, já pode ir embora, sai daqui que já não é para você. Se você está pensando em shopping center, esse fundo já não é para você, tá vendo aqui, ó? Ou área logística, esse fundo não é para você. Então, por isso que é sempre importante, gente, vocês lerem o fundo para vocês entenderem. E aqui você tem, ó, comentário do gestor. Aqui, isso aqui é muito importante você ler isso aqui, por quê? Aqui, ó. Destacamos abaixo as principais atualizações do fundo no mês, tá? Então, isso aqui é no mês de janeiro. Então, quais foram as principais movimentações dele aqui, ó? Ó, resultado e rendimento e distribuição. Em janeiro, o fundo apresentou uma receita total de 1,9 por cota, o que levou a um resultado distribuível de 85 centavos por cota. Não houve impacto não recorrente no fundo, no resultado do fundo. Mais para frente a gente vai ver o porquê que ele arrecadou 1,9 e distribuiu 85 centavos. Guarda essa informação aí, tá bom? No mês, a distribuição em rendimento foi de 95 centavos, a ser pago em 13 de fevereiro. Linha com a projeção que apresentamos no relatório gerencial. Apesar das projeções, o time de gestão continua em busca de novos desinvestimentos. Olha isso aqui, ó. Ó, apresenta, ó, o time de gestão continua em busca de novos desinvestimentos, principalmente relacionado ao portfólio de lojas pernambucanas. Então, esse fundo ele tem algumas lojas pernambucanas e ele está buscando desinvestimento, vender, ver se apresenta algum lucro nesses imóveis que estão com alguma valorização. Então, isso aqui é muito importante que você leia para você ver se você, de repente, você está comprando um fundo porque você sabe que ele é dono de algumas lojas e ele está querendo vender. Então, é muito importante que você leia. Aqui você tem alguns números dele, ó, como o patrimônio líquido desse fundo, aproximadamente 3 bi, tá vendo aqui, ó? Valor patrimonial por cota, que a gente já tinha visto no Status Invest. Valor de mercado desse fundo, vamos ver até aqui no Status Invest para ver o que diz aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? Patrimônio 3 bi, 129,27. Então, 129,27, tá vendo que ele tá bem atual, esse relatório aqui. Legal, né? E o valor P sobre VP, valor patrimonial por cota, tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o tempo de contrato dos ativos que ele tem. E o dividend yield a mercado e patrimônio. Por quê? Porque tá bem igual, né? Tá quase um. Comentário do gestor. Mais comentário do gestor aqui, ó. Ó, movimentação de locatário. Durante o mês, a loja Mineiro Rio Branco, a qual será a primeira vacância do portfólio, supermercado do fundo, foi locada. Com isso, o ativo não enfrentará qualquer período de vacância. Tá vendo aqui? Então, esse moço aqui deu linha e já não enfrenta a vacância. Por quê? Porque já foi alugado. Aqui, ó. Reajuste provisionário. Durante o mês foram realizado reajuste de 4,849 metros quadrados de área bruta do portfólio do fundo. A obra do ativo Passeio Dutra foi concluída. Isso aqui é bom, viu? Agora olha aqui, ó. Isso aqui é um número que sempre você precisa estar de olho, que é a alavancagem financeira. O fundo tem atualmente 5,7 de alavancagem financeira do portfólio. Então, esse aqui é um número que você precisa sempre ficar de olho. Por enquanto é algo bem pequeno, é algo para não se preocupar muito, mas precisa sempre estar de olho. Mas a gestão da pátria é uma gestão muito boa, né? Então, dificilmente eles vão colocar tudo a perder. E aqui tem alguns indicadores imobiliários. Ó. O fundo ele tem 100 imóveis, 24 locatários, vendo aqui, ó, área bruta locável, média dos anos de contrato que ele tem, vacância, tá vendo? Uma vacância bem baixa, tanto a física quanto a financeira. Então, o HGRU, fundo por enquanto, sem muitas novidades. Isso aqui é o que eu sempre falo pro pessoal, ó. Ficar atento aqui, ó, porque ó, aqui você tem um rendimento de janeiro, aqui você tem um rendimento por cota, aqui você tem um acumulado 2026 e aqui ele faz o acumulado dos últimos 12 meses. Para você ter uma ideia do que está acontecendo no fundo. Aqui é a demonstração de resultados, então aqui é muito importante. Olha,
todo investidor, todo cotista que investe em algum fundo, ele tem que saber ler isso aqui, ó. Se você não souber ler isso aqui, é complicado, você precisa aprender, porque você vai entrar no fundo e você precisa ler o relatório. Isso aqui é uma parte muito importante, que é a demonstração de resultado dele. Receitas totais, tá vendo aqui, ó? 25 milhões. Lembrando que isso aqui tá em milhões, tá, gente? Aí aqui ele escreve todas elas, tá vendo aqui, ó? Locação, mobiliária, extraordinária, tá vendo aqui? Despesas, tá vendo aqui? Despesas, 5.592 milhões. Aqui ele tem todas as despesas, que ele relaciona todas. Distribuível, isso aqui, mas ele distribuiu 22. Tá vendo aqui? 85 centavos foi o distribuível, mas ele distribuiu 95 centavos. Ah, e por que ele distribuiu mais do que ele arrecadou? Porque ele tinha reserva acumulada. Então nós vamos dar uma olhada e a gente vai entender aqui, ó. Aqui, ó. Reserva acumulada, tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui é por cota, tá vendo aqui, ó? Por cota, ó. Movimentação de reserva acumulada por cota, tá vendo aqui? Por cota. Então é muito importante você ler isso aqui. Então ele tem de reserva acumulada 1,03 por cota. Então ele tem um mês e um pouquinho aí, né, de reserva acumulada para cada cota dele. Ó. Carteira. O fundo tem um passivo de 305 milhões referente à aquisição do imóvel, sendo 63 milhões a ser pago a curto prazo, 12 meses, que estão sendo mapeadas pela gestão e suportada pelo montante alocado em CDI e renda fixa e CRI. Então ele tem, tá bem tranquilo quanto a essa questão aqui, pelo menos é que o gestor está dizendo, né? Aqui é o saldo devedor, tá vendo aqui? Saldo devedor que ele tem e as amortizações que ele está fazendo uma previsão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 26 é o que nós temos aqui, tá vendo? 5,7, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Certo? Que a gente viu, onde foi que a gente viu aqui? Vamos ver aqui onde foi que a gente viu, onde foi que a gente viu. A gente viu em algum lugar aqui, ó, 5,7, tá vendo a alavancagem do fundo? 5,7 aqui. Aqui ele faz, um pouquinho mais embaixo aqui, ele faz uma relação disso aqui, ó. Aqui, ó, 5,7, tá vendo? 26. E aqui ele faz um gráfico que em 34 isso aqui vai estar bem amortizado, tá vendo? 0,3. Ou seja, é algo que a princípio está controlado. Vamos desse aqui para a gente ver mais o que tem o HGR11 aqui. Aqui ele faz a carteira de ativos dele por setor, né? Por setor. Aqui por estado, tem quase o Brasil inteiro, tá vendo aqui? Quase o Brasil inteiro, poucos estados que ele não tem, né? Muito importante você ler isso aqui, ó. Carteiras de ativo, locação por segmento alimentício, ó, 55%, educacional 25%, varejo 17%, outros 3%. E aqui ele faz por inquilino, tá vendo aqui, ó? Carrefour 24%, Açaí 23%, Pernambucana 17%, mas provavelmente nos próximos relatórios aí, esse número de pernambucanas ele tende a diminuir. Não sei se vocês viram aí, mas no relatório no começo que a gente leu, se você acompanhou, você viu que ele está querendo diminuir a participação dele em pernambucanas. Então, a qualquer momento podemos ter novidade nessa questão. Histórico de vacância do fundo aqui, vendo aqui, ó, histórico de vacância 0,8, que a gente já viu lá no início lá, né? Aqui ele faz a carteira de ativos dele, vendo aqui. Então, aqui ele tem todos os ativos que ele tem, sua carteira, todas as lojas que ele tem, o setor, isso que é muito importante, gente, você ver o setor que o fundo está alugado, né? Aqui é a porcentagem que ele tem do imóvel, veja que é 100% dele, a maioria dos imóveis, tá vendo? Área bruta locável, vacância física, então desse aqui, ó, Dutra 107 tem 27%, o restante tudo 100%, que é o tempo de contrato, né? Os anos de contrato. É o porcentagem do imóvel, o valor patrimonial é a porcentagem do imóvel locado. Tá vendo aqui? Aqui ele faz uma relação de todos os imóveis, tá vendo aqui? Tem todos eles. Importante você ler para você saber, ó, tanto de loja pernambucana que ele tem aqui, ó, muita loja pernambucana. É isso que ele quer, diminuir um pouco essas lojas pernambucanas. Pelo menos é o que dizem no portfólio do fundo. E aqui ele vai mostrar Passeio Dutra, entrega do ativo. Leia aqui que é muito importante, a obra de reposicionamento do Dutra 07.
Perfeito? HGRU, acho que é isso. Nada de mais importante aqui no fundo, não. Um fundo bem tranquilo, lembrando que esse vídeo não é indicação de compra nem de venda. Se você está pensando em entrar nesse ativo, vai lá estudar, veja se condiz com aquilo que você quer para sua carteira, para o que você quer de rendimento para você, se condiz com a sua ideia quando o gestor vai ler e entender. Se você quer, boa sorte. Se você quer sair, pense bem. HGRU, tem fundos melhores? Tem, provavelmente. Tem fundos piores? Tem um monte. É isso? Isso aí, gente. Você que chegou até aqui, deixa aí o seu joinha se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí pra gente. Abraço.